Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início aqui com um minutinho de antecedência para ser o tempo justamente da saudação a todos e a todas, para que a gente pontualmente esteja pronto para iniciar a nossa live de correção, parte 1, né? Live de correção, parte 1 da banca de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Execução Penal. Todo mundo que está entrando aí, vou pedir de plano um favor, sinalizem aí se o áudio está ok, está tudo certo, tudo caminhando bem, conseguem me ouvir? Vou esperar um feedback de alguém. Bem, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gabriel Souza, eu sou defensor público aqui no estado da Bahia e professor do Jus Impacto, especialmente nas disciplinas de Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal, enfim, tudo que envolve crime, nós estamos juntos. Meus queridos, minhas queridas, a live de hoje é uma live que foi muito solicitada por vocês e faz parte de uma dupla de lives que se inicia hoje e amanhã teremos novamente, diante da complexidade e mais ainda da extensão que foi a prova na parte criminal, especialmente, para defensor público do estado do Rio de Janeiro. E a nossa missão de hoje é conversar pelo menos sobre as questões de direito penal e sobre as questões de criminologia. Então sejam todos bem-vindos e vamos, agora sim, 19 horas e 30 minutos, dar início sem mais delongas, tá certo? Meus amigos, antes de mais nada, já vou adiantar um pequeno detalhe. Ao final dessa live, essa live vai ser compartilhada, se este professor que vos fala não fizer nenhum tipo de besteira e acabar cancelando alguma gravação, mas essa live ficará gravada. E vocês, lá na gravação, no post da gravação, deverão comentar que desejam receber os comentários que foram feitos aqui por mim, resumidamente, em PDF. Nós estamos preparando esse material com um comentário resumido sobre as principais questões e as principais agruras aí que foram geradas por essa prova, e para aquele candidato, para aquele aluno, para aquela aluna que eventualmente desejar receber isso num compilado em PDF, comenta no post que vai estar disponível assim que nós terminarmos a live. Beleza? Então vamos para frente. Meus amigos, olha só, uma prova extremamente cansativa do ponto de vista da extensão, uma prova extremamente redacional, então uma prova que exigia do candidato uma disponibilidade de leitura e por isso acredito que boa parte dos desconfortos gerados por essa prova partem dessa perspectiva da extensão dos textos, mas também uma perspectiva de perfil de banca. Então nós vamos abordar isso, mas eu queria deixar esse registro. Essa prova merece ser feita e refeita por você, candidato, por você, candidata, com calma, para que você consiga extrair da prova todas as informações e aí ter, eventualmente, um desempenho melhor do que você teve lá, premido pelo tempo. A primeira questão, lembrando, nós estamos aí utilizando como padrão a prova branca, tipo 1. E a primeira questão que nós vamos enfrentar aqui, a questão de número 31, é a questão que trata do jogador Vinícius Júnior. E essa questão, ela tem como pano de fundo um tema, por vezes, negligenciado na nossa preparação para concurso, que é o tema da teoria geral da lei penal, mais especificamente, lei penal no espaço. Lei penal no espaço. Então vamos rapidamente fazer uma leitura dinâmica aqui. A questão diz o seguinte: o jogador Vinícius Júnior foi expulso no dia 21/5/23 em partida de futebol realizada contra o Valência, após reagir a ofensas racistas de um torcedor do time rival. Ao longo da partida, foi possível ouvir constantes gritos de macaco advindos da torcida do Valência, direcionados
ao atacante brasileiro. A polícia de Madrid recolheu impressões digitais e vestígios de várias pessoas envolvidas no ato. Afora isso, as autoridades locais rastrearam placas de veículos, enfim, fizeram investigação. Diante da investigação, chegou-se à autoria. Considerando essa narrativa, é correto afirmar que a lei penal brasileira... Então percebamos, nós temos um caso real, um caso verídico, que o examinador voltou os olhos para a parte geral do Código Penal, para a parte geral do Direito Penal, mais especificamente Lei Penal no espaço. E aí, nós vamos às assertivas. Assertiva A, que diz: a lei penal brasileira poderá ser aplicada às infrações penais que ocorrerem fora do território nacional, devendo ser observado o princípio da territorialidade mitigada. E aí, essa primeira assertiva está errada. A lei nacional, ela se aplica aos fatos praticados em seu território e, excepcionalmente, a lei estrangeira será aqui aplicada. É isso que trata o princípio da territorialidade mitigada. Então, o primeiro ponto, percebam, é esse. Esse primeiro aspecto aqui é que a territorialidade mitigada configura uma abertura da soberania brasileira para a aplicação de uma legislação alienígena, de uma legislação estrangeira. Não é disso que estamos tratando. Nós estamos tratando da aplicação da lei brasileira em território estrangeiro. Perfeito? Então, letra A me pareceu muito tranquila, a letra A me pareceu muito objetiva. Então, vamos para a letra B, que diz o seguinte: poderá ser aplicada às infrações penais que ocorrerem fora do território nacional. Até aí, perfeito. De fato, a legislação penal brasileira, em alguns casos específicos, regrados pela extraterritorialidade da lei penal, pode ser aplicada para fora, para além das fronteiras nacionais do território nacional. Mas vamos seguir. Devendo ser observado o princípio da nacionalidade ativa, podendo-se afirmar que, nesta hipótese, a extraterritorialidade é condicionada. Muita calma nessa hora, meus amigos, porque a nacionalidade ativa, que foi colocada aí pelo examinador como resposta para a questão, ela se relaciona aos crimes praticados por brasileiros. E esse é um ponto importante de atenção que pode ter gerado algum tipo de confusão para algum candidato. A nacionalidade ativa, ela se relaciona aos crimes praticados pelos brasileiros. A nacionalidade passiva, aí sim, se relaciona aos crimes que têm brasileiros como vítimas. E no caso em análise, nós não estamos tratando de um brasileiro que cometeu o delito. Nós estamos tratando de um brasileiro que foi vítima de um delito. Então, de plano, a partir desse contexto aí, desse elemento da nacionalidade ativa ou passiva, ao dizer nacionalidade ativa, a assertiva está absolutamente equivocada. Vamos seguir aqui. Letra C. Poderá ser aplicada às infrações penais que ocorrerem fora do território nacional. Mais uma vez, a assertiva começa corretamente, admitindo essa possibilidade de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira, devendo ser observado o princípio da representação. Devendo ser observado o princípio da representação, podendo-se afirmar que, nesta hipótese, a extraterritorialidade é incondicionada. 2 erros. De plano, 2 erros já são verificáveis aí na letra C. Meus amigos, olha aqui, ó. Já estamos aqui padronizados, tá? Então, até a canequinha do Jus Impacto nós temos. Companheiros, então a letra C, ela está equivocada inicialmente porque trata do chamado princípio da representação. Esse princípio da representação, ele tem alguns sinônimos que eu anotei aqui para vocês, também chamado princípio do pavilhão, princípio da bandeira, princípio subsidiário, princípio da substituição.
Qual a ideia desse chamado princípio da representação e por que ele está colocado aí de forma equivocada? Porque é nesse princípio da representação que se dá a aplicação da lei penal brasileira nos crimes cometidos em aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que estiverem em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Se vocês abrirem aí, abram comigo, peguem o Vadimeco, abram no computador o Código Penal. Vamos aqui no Código Penal, no artigo 7º, que trata da extraterritorialidade, e vocês vão ver que o artigo 7º, que diz assim, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, inciso 2º, os crimes, aí vem, inciso 2º-C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. Então percebam, o princípio da representação, o princípio da bandeira, enfim, esses sinônimos do pavilhão que eu coloquei para vocês, nada tem a ver com o nosso caso concreto. E uma observaçãozinha aqui, para a gente deixar essa live perene aí, para essa live ser útil por muito tempo. Lembrem que na forma do que diz o artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 1º, artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Crimes cometidos em embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública e a serviço do governo, onde quer que se encontrem, são regidos pela legislação pátria. Tem aplicação da lei brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum o examinador colocar isso como uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Mas muito cuidado. O artigo 5º, parágrafo 1º, que trata de embarcações públicas, é uma hipótese de territorialidade. Por quê? Por que territorialidade? Porque o parágrafo 1º trata a embarcação, o parágrafo 1º trata o navio, a aeronave pública como território. Então nós não estamos falando aqui de extraterritorialidade. Beleza, meus amigos? Então vamos seguir. Então, vamos voltar aqui, que essa letra C está equivocada. Vamos para D, que diz o seguinte: poderá ser aplicada as infrações penais que ocorrerem... Sim, um último detalhe, para não passar nada. Na letra C, fala também a assertiva que a extraterritorialidade, nesse caso, seria incondicionada. Seria incondicionada. Muito cuidado, porque a extraterritorialidade, via de regra, é condicionada. Se você chegar numa prova e encontrar uma questão de extraterritorialidade, via de regra ela será condicionada. Será incondicionada apenas naqueles casos mais graves, que você lembrará, que é o artigo 7º, inciso 1º, que diz assim: crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, crimes contra a administração pública, genocídio. Aí sim. Mas no caso aqui, a assertiva C, além de errar porque fala do princípio da representação, erra também porque fala que esta extraterritorialidade é incondicionada. Vamos para D. Vamos para D. Diz o seguinte: poderá ser aplicada as infrações penais que ocorrerem fora do território nacional. Beleza, correto. Devendo ser observado o princípio da justiça penal universal, bem como a hipótese legal decorrente do princípio da defesa, que é verificada quando o delito é praticado por estrangeiro contra brasileiro, podendo afirmar que em ambos os casos teremos extraterritorialidade incondicionada. Eu vou aproveitar a mesma explicação que eu acabei de fazer. Extraterritorialidade incondicionada é um rol taxativo previsto no artigo 7º, inciso 1º, e eu vou repetir para vocês: crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, contra o patrimônio da União, Distrito Federal, município, enfim, contra a administração pública, crime de genocídio. Fora essas hipóteses, nós recairemos nas circunstâncias condicionantes da aplicação da lei penal. Beleza? Fora do território.
então é condicionada. Vamos, enfim, para a letra E. Poderá ser aplicada às infrações penais que ocorrerem fora do território nacional. Perfeito. Devendo ser observado o princípio da justiça penal universal, bem como a hipótese legal decorrente do princípio da defesa, que é verificada quando o delito é praticado por estrangeiro contra brasileiro, podendo-se afirmar que em ambos os casos teremos uma extraterritorialidade condicionada. Condicionada. Isso aqui é plenário do júri, então a garganta está um pouco prejudicada. Amigos, questão do Vinícius Júnior, bem lembrado pela professora Nária, pela Bianca, assertiva correta, letra E. De fato, nós estamos diante do princípio da justiça universal, a partir de elementos de racismo que o Brasil se obrigou a reprimir. E mais, esse princípio da defesa mencionado na questão, esse princípio da proteção, é justamente a proteção do cidadão brasileiro no exterior, desde que estejam presentes as chamadas condicionantes do artigo 7º, parágrafo 2º. Então nós temos que entender aí o parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal como elementos, como condicionantes de aplicação da lei penal. E é isso que diz a questão, quando fala, teremos aí uma extraterritorialidade condicionada. Assertiva, portanto, assertiva correta, letra E. Letra E. Beleza? Podemos seguir? Vamos nessa. Questão 32 da prova branca. E aí peço a ajuda de vocês para fazer as adaptações aí para as demais provas. Questão 32 é aquela que traz 3 matérias. É aquela que inicia trazendo 3 reportagens. Então vamos lá. Matéria 1. Em 2017 foi noticiado pela mídia que assédio em ônibus, homem ejacula no pescoço de passageira na Avenida Paulista. Não vou ler tudo não, tá, pessoal? Eu vou ler só o essencial para a gente dar encaminhamento. Homem ejacula no pescoço de passageira na Avenida Paulista. Aqueles casos, infelizmente, famosos, que geraram alteração legislativa de sujeitos, principalmente em metrô, em ônibus, em paradas de ônibus, que tinham essas condutas. Matéria 2. Um homem de 46 anos morreu ao ser baleado pelo amigo durante uma caçada de javalis na noite dessa última sexta-feira. Então, segunda matéria, um equívoco aí, um erro, vamos ver que tipo de erro. Sujeito que matou o amigo achando que era um javali. Matéria 3, preso jovem que vendia maisena como se fosse cocaína em Anápolis. Beleza? Então a 3 é desse empreendedor, a 2 é do caçador e a primeira é do sujeito que ejacula na passageira na Avenida Paulista. Vamos lá. Considerando as matérias jornalísticas apontadas, então a partir desses 3 casos dantescos, vamos afirmar corretamente que... Vamos às assertivas aí. Letra A. Em relação à matéria 1, qual é a matéria 1? É aquela da importunação sexual. Vamos tratar assim. A gente não sabe se é efetivamente. Mas hoje a gente dá o nome disso de importunação sexual. Em relação à matéria 1, deverá ser observada a adequação da conduta do agente do delito ao estupro. Artigo 213. Ejacular na mulher, na forma como está descrito aí. Mulher estava dormindo e foi acordada pelos movimentos do homem, que estava se masturbando e ejaculou. Ela estava dormindo. E ele ejaculou nela. Isso é estupro? Como é que eu sei se isso é estupro? Isso foi um ponto que causou muita revolta. E, na verdade, estou abrindo o Código Penal aqui para a gente conversar. Façam o mesmo, artigo 213. E, na verdade, é justamente a perplexidade de não ser estupro que gerou a alteração legislativa. Porque estupro é constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso. Violência e grave ameaça é elemento do crime de estupro. No caso aí, não houve. E aí a adequação típica dessa conduta, infelizmente comum, no 213, ficava quase impossível. Então nós recaíamos na lei de contravenção penal, que está citada na questão. E nós temos esse hiato muito significativo, esse abismo entre um estupro e uma contravenção penal de perturbação, uma coisa assim, que a gente vai ver já já. Tá? Então não é estupro. Então a primeira e a letra A já está equivocada, porque nós não estamos tratando de estupro, beleza? Então vamos tentar entender o que é, se não é estupro. E aí, como eu disse a vocês, fica algo entre o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que diz o seguinte: importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Fica entre isso e o estupro. O estupro a gente já viu que não foi. Em 2018, e aí vem um ponto importante, em 2018 surge o crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos, e diz: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. Qual é o grande ponto aí? É a data. É a data daquilo que foi praticado. Porque, se vocês observam, a matéria é de agosto de 2017. Um ano antes, basicamente, da lei que instituiu o crime de importunação sexual. Princípio da legalidade, entendimento básico, não irá retroagir, não retroagirá, de forma que será aplicado o regime jurídico penal vigente à época do fato. Ou seja, em 2017, ou seja, antes do crime de importunação sexual. Então você, candidato, você, candidata, simplesmente irá arriscar todas as respostas que contam com o crime de importunação sexual como assertiva correta. Beleza? Porque, pelo princípio da legalidade, não havia ainda a importunação sexual e mesmo que haja depois, não há de se admitir que haja essa retroatividade. Tranquilo? Então nós temos aí que o caso 1 é contravenção penal. A assertiva 1 é a contravenção penal. Vamos agora para a assertiva 2. Ou melhor, vamos agora para a matéria 2, que trata do sujeito que atirou no amigo achando que era um javali. E a pergunta aqui, meus amigos, é simples. Houve um erro, mas que tipo de erro? A questão fala de erro em relação à pessoa, na assertiva A. A assertiva E fala de erro sobre a pessoa também. E eu pergunto a vocês, nós estamos tratando de erro sobre a pessoa? O que é esse erro sobre a pessoa? Aqui, meus amigos, rapidamente, 3 erros. Erro de tipo, erro sobre a pessoa e erro na execução. O erro na execução, ele tem relação com um sujeito que tem plena consciência da realidade. A leitura que o sujeito faz da realidade está perfeita. A dimensão fática e a dimensão intelectual do sujeito guardam plena consonância. Ele vê e compreende aquilo que é. Ocorre que, na hora de realizar a conduta, o sujeito
por falta de habilidade, ele erra na execução. Ele entende o que está acontecendo, mas por falta de habilidade ele erra na execução. Isso é um erro na execução. Como é que seria o exemplo? O sujeito enxerga o amigo, e aí eu vou citar o meu amigo defensor público aqui na Bahia, Paulo Malaguti, que entrou aí. Eu enxergo o meu amigo Paulo Malaguti lá no oeste da Bahia. Estamos caçando javali, como é o caso, apesar de não ter javali no oeste da Bahia. Eu olho o javali, eu vejo o javali, atiro no javali, mas porque eu sou péssimo atirador, eu acabo atingindo o Paulo. Isso seria um erro na execução. Um erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, mais uma vez aqui, eu tenho um equívoco, mas um equívoco quanto ao sujeito passivo. Eu tenho uma percepção quase correta da realidade. Eu olho um ser humano, eu desejo matar um ser humano, ocorre que aquele ser humano que está ali não é aquele que eu gostaria de matar. Exemplo, o meu pai é muito parecido com o meu tio. Imagine que alguém deseja atentar contra a vida do meu pai. A percepção da realidade, a conduta de atirar vai ser perfeita. Mas quem estava na casa naquele dia era o meu tio, muito parecido com ele. Eu tenho um equívoco aqui, não é sobre a representação da realidade no elemento do tipo. Não é se é um ser humano ou não é um ser humano. É sobre qual ser humano é. Qual pessoa é. Por isso um erro sobre a pessoa. Eu não vou errar o tiro, eu vou acertar o tiro. Eu não vou errar achando que é um javali e vou atirar no ser humano. Eu sei que é um ser humano. Eu sei que é aquele elemento do tipo alguém do artigo 121. Mas eu me equivoco sobre a identidade dessa pessoa. Isso é um erro sobre a pessoa. Todavia, a questão não fala de nem erro de execução, nem erro sobre a pessoa. A questão aqui trata, na verdade, sobre erro de tipo. Por quê? Porque eu acredito que eu estou atirando em algo, em um animal, quando, na verdade, eu estou atirando no ser humano. A minha representação da realidade, ela não se deu de forma correta. A minha representação da realidade, ela não estava coerente com a realidade. Aquilo que eu achava que era algo, um javali, na verdade era alguém. E esse alguém é um elemento do tipo. Eu errei, portanto, quanto ao elemento alguém. Foi um erro, perdão, foi um erro de tipo. Um erro de tipo. Beleza? Então, no caso 2, nós temos um erro de tipo. Não houve erro na execução, não houve erro em relação à pessoa. E Instagram Estudos 2021. Professor, o caso dos médicos do Rio de Janeiro seria um erro sobre a pessoa? Perfeito. 100%. Exatamente isso. Ali houve uma confusão quanto aos sujeitos. O tiro foi certeiro, eu quis matar alguém, mas não era aquele alguém. Perfeito? Exemplo maravilhoso. Maravilhoso para fins acadêmicos, em que pese a tragédia. Então vamos lá. Voltando aqui. Então a primeira nós sabemos que é, por questões de sucessão de lei penal, uma contravenção. A segunda nós sabemos que é um erro de tipo essencial invencível e consequente um fato atípico, porque eu não tinha dolo e não tinha culpa, eu não tinha como saber que ali havia um sujeito e não um javali. Então afasta dolo e culpa, tornando o fato subjetivamente atípico. E a matéria 3, eu já falei tanto que eu nem lembro. O sujeito que vendia maisena como se fosse cocaína. O sujeito que vendia maisena como se fosse cocaína. Esse empreendedor aí, o que é que ele praticou? Veja só. Aqui, eu acho que
a questão errou um pouco. Porque, veja, a gente não sabe se ele sabia que era maisena. Entende? E isso pode mudar, porque se ele fez dolosamente, se ele fez sabendo que era maisena, simplesmente não há de se falar em delito putativo. Porque o delito putativo, que é a resposta, ocorre no imaginário do sujeito ativo. O sujeito ativo acredita que está cometendo um crime, mas aquele crime é um crime putativo, ou seja, ele só existe no seu imaginário, na sua mente. Então, para que nós tenhamos efetivamente um delito putativo, era preciso estar mais bem delineado na questão que o sujeito de nome, enfim, não disse aqui, o jovem de Anápolis não sabia que era maisena. Ele acreditava que era cocaína que ele vendia. Se ele acreditava, e é desse ponto que parte a questão, nós temos o chamado delito putativo. Esse delito putativo ocorre quando um sujeito pratica uma conduta que, na mente dele, é criminosa, mas que, na realidade, pelas características da conduta, falta um elemento do tipo. Exemplo, caso 3, falta a substância, falta a droga para ser traficada. Então, nós estamos tratando aí, portanto, de um delito putativo. E aí, meus amigos, nós temos aí três diferenciações que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui rapidinho. Amanhã tem live, tá? Então, se a gente não matar as questões hoje, amanhã eu vou acelerar e a gente continua. Mas eu queria aprofundar, professor Fernandes Braga, meu querido professor e grande tribuno do júri. Eu queria aprofundar que esse delito putativo, ele pode ser um delito putativo por erro de tipo, pode ser um delito putativo por erro de proibição e, para nós da Defensoria Pública, mais interessante ainda, um delito putativo por obra do agente provocador. Isso não está na prova, mas você vai anotar. Você vai anotar no seu caderno porque o delito putativo por obra do agente provocador é aquele caso do crime impossível, Stephanie. O delito putativo por obra do agente provocador é aquele caso do policial que estimula o sujeito a buscar droga com alguém para prender esse sujeito por tráfico de drogas. Aquele sujeito que vai buscar droga, ele acredita que está a traficar para o policial. Mas, na verdade, é um delito imaginário. Mas, na verdade, aquilo só existe na cabeça dele. Por quê? Porque há um agente provocador ali. Claro que no tráfico de drogas a gente tem que tomar um cuidado, porque se o sujeito estiver portando a droga, já está configurado daqueles milhares de núcleos do artigo 33. Mas se o sujeito vai buscar a droga para o policial com alguém, por exemplo, nós temos aí um delito putativo por obra do agente provocador. E o delito putativo por erro de proibição? Nesse caso aqui, o erro está na valoração do sujeito. Então imagine que o sujeito... Me ajudem aí no exemplo. Imaginem que o sujeito... Vou dar o exemplo do professor Luiz Flávio Gomes. Imaginem que um sujeito ele tem relações sexuais com sua filha de 20 anos. A sua filha tem 20 anos e o sujeito tem relações sexuais com ela e ele tem 40. Incesto. Apesar de ser abjeto do ponto de vista moral, enfim, religioso, pecaminoso do ponto de vista religioso, enfim, reprovável, não é crime. Lembrem, a filha tem 20 anos. E o sujeito imagina que está cometendo um crime, por isso se esconde. Isso é um delito putativo por erro de proibição. Ele acredita que há uma proibição quando não existe. E a primeira, a resposta da nossa questão, um delito putativo por erro de tipo. Uma mulher que toma abortivo para abortar, um crime ainda, infelizmente um crime, toma abortivo para abortar, mas não está grávida. Falta um elemento do tipo do aborto, o feto. No caso da prova, falta o elemento droga. E, portanto, a conduta criminal só existe na cabeça
do sujeito ativo. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos em frente? Tá tudo certo? Tá dando para compreender? Tá dando para esclarecer, para revisar? Me dê um feedback aí. Aperta o coraçãozinho, manda pra galera aí que tá fazendo o concurso. 32, portanto, resposta letra B. Matéria 1, contravenção penal, em razão da sucessão de lei penal no tempo. Matéria 2, erro de tipo essencial, perfeito. Matou, achava que matava algo, mas matou alguém. E, por fim, matéria 3, delito putativo por erro de tipo. Achava que o elemento droga estava lá, mas o elemento droga não estava. Beleza? 3, vamos lá. 33. É isso? 33 agora? Vamos lá. Tício, primário, de bons antecedentes, nascido em 10 de janeiro de 2003. Ó, Tício novinho. Tício novinho. Quando sai data, quando sai idade, aí, meu irmão, você tem que grifar, tá? Aí você grifa com sangue, se for o caso, porque vai vir, como veio aqui, informação importante. Nascido em 10 de janeiro de 2003, é flagrado em 12 de janeiro de 2022 por policiais militares com 100 gramas de maconha para o seu próprio uso, em ronda ostensiva. O defensor aqui já quer alegar que a abordagem foi sem justa causa, mas não é isso a pergunta. Sendo assim, é conduzido para a delegacia, lavrado o TCO, encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Dessa forma, o magistrado designa a audiência preliminar para 10 de julho de 2022. Na data, o ato não se realiza em razão de conduta do magistrado. Isso é muito importante, porque daqui a pouco é capaz de criar alguma exceção à prescrição se o ato não tivesse realizado a pedido da defesa. Mas, enfim, importante aqui que foi em razão do magistrado, que gerou redesignação para novembro de 22. Na nova data, Tício, acompanhado de advogado, não aceita a transação penal elaborada pelo MP. O promotor de justiça apresenta a denúncia e o magistrado designa a audiência de instrução para 31 de janeiro. Nessa hora eu tenho certeza que o advogado, ainda mais se for um advogado como o meu querido Fernandes Braga que está por aí, ele já pulou de alegria, porque o magistrado, ele designou a audiência para 31 de janeiro, mais de um ano após a data do fato. Mais de um ano após a data do fato. Você já se ligou que aí está a resposta da questão. Realizada a audiência na presença de Tício e seu patrono, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa, o magistrado profere sentença penal condenatória, fixando aqui algumas medidas. Tício, ao ter ciência da decisão e resignado, destituiu seu patrono particular e foi atrás do defensor público. Meu amigo e minha amiga, aqui você tem que dominar o rito do Juizado Especial Criminal, que é absolutamente simples. Só que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito distinto, ele é muito peculiar. Obrigado, Bianca. Ele é muito peculiar em relação ao rito do procedimento comum, tá? Comum ordinário, comum sumário. Por quê? Porque, primeiro, após a denúncia que é ofertada na audiência, naquela primeira audiência preliminar, o magistrado não a recebe. Na verdade, o magistrado marca a audiência, como foi dito na questão. E nessa audiência marcada, a defesa irá realizar sua primeira manifestação defensiva e só então o magistrado irá recebê-la. Então, qual é a data do recebimento da denúncia, no caso aqui tratado? É a data da audiência designada para 31 de janeiro de 2023. Professor, eu acho isso aonde? Você acha na lei. Você vai lá na Lei 9.099, você está achando que aquela lei só serve para você processar a empresa aérea?
Não, você vai lá na 9.099, vai abrir o artigo 79, vai ler o 79, o 80 e o 81, tá? Diz o seguinte, vamos logo no 81, vamos direto ao ponto. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Então veja, é lá na audiência do dia 31 de janeiro de 2023 que será dada a oportunidade à defesa responder à acusação e o juiz irá analisar se recebe ou não a denúncia. Temos um interregno, temos um tempo, temos um espaço de tempo maior que 1 ano entre a data do fato e o verdadeiro recebimento da denúncia. Beleza? E aí, meus amigos, agora vem a segunda chave de compreensão da questão. A segunda chave de compreensão da questão é entender que a idade dele na data do fato era menor de 21, pelo artigo 115, do Código Penal. Isso faz com que os prazos prescricionais sejam pela metade, artigo 115 do Código Penal. O artigo 30, aí eu vou pedir ajuda a vocês. Confira, não confia em mim não. Eu acho que é o artigo 30 da Lei 11.343 de 2006. Diz que o prazo prescricional para a imputação do 28 é de quantos anos? 2 anos. Se ele é menor que 21, tem menos de 21 anos, incide o 115 e passa a ser 1 ano. E o primeiro marco que você vai analisar é entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Professor, mas em 2010 não teve uma alteração? Calma! A alteração para você não calcular com base na pena em concreto. Você está analisando aqui ainda em abstrato. Então você pode analisar aqui entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, resolvemos a questão. Nós temos prescrição em razão da acumulação do artigo 30, Bianca, Naira, obrigado, e o artigo 115 do Código Penal. Beleza, mas como é que eu vou alegar isso? Eu alego isso, a questão pergunta, por apelação ou por recurso inominado? E aí, meus amigos, pelo amor de Deus, vocês estão em processo penal. Não tem esse negócio de processo civil, negócio de recurso inominado. Isso aí, para aquela parte lá que a gente não se mistura. Aqui é apelação. Aqui é apelação. Apelação regrada pela 9.099. Abre lá o artigo 82 da Lei 9.099. O artigo 82 diz assim. Mandei abrir, mas eu não abri. Peraí, segura aí. O artigo 82 diz o seguinte. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença, eu estou falando de sentença. Sentença que condenou. O artigo 82 diz, da decisão de rejeição de denúncia ou da sentença, no caso sentença condenatória, caberá apelação. Então não vem com recurso inominado aqui não. Aqui é apelação. Professor, apelação, qual é o prazo? É 5 dias. Professor, eu posso deixar para apresentar as razões em segundo grau? Professor, eu posso interpor primeiro e pedir nova intimação para apresentar razões? Artigo 82. Isso pode ser perguntado, isso às vezes é perguntado. Da decisão cabe apelação, parágrafo 1º, no prazo de 10 dias. 10 dias a apelação. Se for defensor público, o dobro. Contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu, seu defensor, por petição escrita agora, ó, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Ao contrário daquilo que é previsto no procedimento comum ordinário, a apelação aqui é por instrumento único, já vai com interposição e razões. Não há previsão de possibilidade para que você fracione a interposição e o arrazoar do recurso. Cuidado, tá? Especificidade aí diferente do procedimento comum ordinário. Beleza? Fechou?
Tranquilo? Pode seguir? Companheiros, então, explicar a questão, a resposta, que é o que menos importa para a gente aqui, o que importa é compreender, é que a 33 tem como resposta, letra A, apelação, em que será sustentado o recurso, o transcurso de mais de um ano e, consequentemente, a perda do direito de punir do Estado. Aqui o examinador deu uma escorregada. Perda do direito de punir, esse negócio de direito de punir é uma expressão que não é muito boa, mas deu para entender, né? É isso mesmo. É aquela pretensão punitiva, melhor, pretensão acusatória ainda, né? Ainda em abstrato. Mas, enfim, o direito de punir não é nem bem um direito, né? Um poder-dever, mas isso aí é conversa para outro momento. Quando a gente estiver tomando uma água de coco aqui em Ilhéus, a gente conversa sobre isso. Mas, letra A, portanto. Ó, dedicação DPE. Mesmo prevendo que a intimação será dada em sentença, deve ser observada a prerrogativa da intimação pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Vocês que serão defensores públicos daqui a poucos meses, não tome ciência em audiência. Porque a ciência em audiência viola a prerrogativa que diz que a intimação é pessoal, com vista dos autos, tá? A intimação pessoal está satisfeita na audiência. Perfeito. Porque você está lá, está pessoalmente intimado. Mas à vista dos autos, não. Diante da sua carga de trabalho, que não será pouca, você tem a prerrogativa de receber os autos para que analise e, consequentemente, rememore o caso e analise as estratégias. Então, a intimação em audiência não supre a prerrogativa, tá? A intimação pessoal com vista dos autos no âmbito do processo eletrônico se dá com encaminhamento dos autos pelo portal. Isso é intimação pessoal com vista dos autos, que é a nossa prerrogativa. Beleza? Dedicação DPE. Vamos lá. 34. Então, 33, letra A. 34. Tidão primário. Beleza? 34. Questão de tidão primário durante o cumprimento de PPL decorrente de sentença condenatória por roubo, rasga em várias partes o lençol que lhe foi fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, com o intento de fazer um varal para que suas roupas pudessem secar com maior rapidez. O agente penitenciário de plantão, durante o confere diário, verifica, portanto, que houve esse rasgo aí cadê? Qual foi na roupa? Né? Foi um lençol? Perdi aqui. Lençol. Então, o agente penitenciário verificou que houve o rasgo do lençol. Com isso, o fato vai para o Ministério Público vai e oferece uma denúncia por dano ao patrimônio público. Veja só, parece absurdo, mas acontece todo dia, dando início à demanda penal. Considerando a doutrina pátria garantista sobre a teoria do crime e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que Tidão deverá ter. Vamos lá. Vamos para Tidão aqui. Bem, nós estamos falando, tem perguntas aqui. Ó. Obrigado, Bianca. 39, prova verde. Intimação pessoal é diferente de início da contagem do prazo. Perfeito. É exatamente isso. Esteve até mesmo em processo eletrônico. A única diferença do processo eletrônico é que os autos não vão fisicamente para você. Mas ele tem que ir com a intimação pessoal direcionada ao defensor público. Não só o diário eletrônico, direcionada ao defensor público para o seu portal, porque isso significa, portanto, a vista dos autos. É esse encaminhamento do processo para o seu portal. Beleza? Então, intimação em audiência só para dar ciência, no máximo. Porque depois que você é intimado, tem que ter vista dos autos e é a partir daí que sim, aí tem os 10 dias lá do PJE, aí vai variar. Mas lembrem sempre que só a ciência em audiência não satisfaz a prerrogativa, tá? Isso é muito comum no dia a dia do defensor público e por isso pode ser cobrado de vocês. Vamos voltar para Tidão.
Dano ao patrimônio público. Artigo 163 do nosso maldito Código Penal. Olha o que diz aí a questão. Ele, Tidão, desejou realizar a destruição do lençol com a finalidade de criar um varal para as suas roupas. Essa informação, ela é essencial. Essa informação, ela é essencial para o nosso deslinde, porque se refere ao elemento subjetivo do tipo. Se refere, portanto, àquilo que a doutrina conceitua como delito de tendência. Nós estamos aqui tratando de um delito de tendência. Não é um crime de intenção, é um crime de tendência, também chamado de crime de atitude pessoal pela doutrina. O crime de dano ao patrimônio público, artigo 163, inciso 3º, ele só tem o seu elemento subjetivo plenamente satisfeito no seu juízo de tipicidade quando o desejo do sujeito é atingir o patrimônio público destruindo-o. Esse elemento subjetivo específico que está no 163, inciso 3º, é condição sine qua non para o juiz de tipicidade subjetiva. Sem ele, não há de se falar em dano ao patrimônio público. Então, essa questão já foi discutida, o romper das grades para a fuga, da mesma forma. A doutrina dá um exemplo que pode espancar as dúvidas, né? Um professor meu que usava essa expressão, eu não gostava não. Para espancar as dúvidas. Ginecologista que no exame ginecológico passa a manusear a genitália feminina com intenção libidinosa, com intenção de satisfação sexual. A conduta, muitas vezes, imagine que ele tenha manipulado rigorosamente, de igual maneira faz o médico que simplesmente faz o exame. A conduta é igual. O que irá diferenciar esses sujeitos, na verdade, é justamente uma condição interna. É justamente a sua tendência. Um para a satisfação sexual, o outro para a realização do exame. É o caso dos autos. A destruição do lençol para a construção de um varal em benefício da sua dinâmica lá diária, não satisfaz o elemento subjetivo específico do 163, que é um crime de tendência. Justamente por quê? Porque é a tendência interna do sujeito ativo, é aquilo que ele sente, que ele deseja, que irá indicar se há o juízo de tipicidade subjetiva ou não. É essa atitude pessoal interna que é o elemento diferenciador. No caso dos autos, a questão já direciona você. Ele não fez para destruir, ele fez para construir o varal. Então não tem esse elemento subjetivo. Beleza? Aí vamos ver. Sim, inclusive, eu deixo aqui para vocês habeas corpus 245457. Habeas corpus 245457 do Superior Tribunal de Justiça. Julgou o caso igual e teve esse desfecho. O reconhecimento que não há aqui satisfação subjetiva, da tipicidade subjetiva. Beleza? E aí, vamos às assertivas. Letra A. Será responsabilizado penalmente, considerando seu comportamento e a impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Está errado. Não será responsabilizado penalmente, até porque não tem tipicidade subjetiva. B. Absolvido. Analisando o caso, percebe-se que ele agiu acobertado por erro de proibição direto. Opa! Erro de proibição direto. O que danado é um erro de proibição direto? Amigos, o erro de proibição refere-se à ausência de consciência da ilicitude por parte do sujeito acerca da proibição da sua conduta. O sujeito faz, mas não sabe que aquilo que ele faz é proibido. Não é o caso.
Não é o caso. Não há essa discussão aqui. A gente não chega na esfera do erro de proibição. A gente para antes. A gente para na esfera da não satisfação dos elementos necessários para o juízo de tipicidade subjetiva. Tá? Então nós estamos falando aqui de um crime de tendência que sequer o primeiro elemento do fato típico a partir da tipicidade subjetiva ele está satisfeito. C. Absolvido diante da atipicidade formal. Atipicidade formal. Isso porque o crime de dano é considerado, segundo entendimento, delito de intenção, não sendo observado o elemento subjetivo especial do injusto. Também é elemento... Espera aí que eu me perdi aqui. Só um minutinho. Fechou aqui. Então vamos lá. C. Analisando o caso, constata-se a atipicidade formal. Isso porque o crime de dano é considerado, segundo o entendimento doutrinário, delito de intenção. Aí que tá. Meus amigos, delito de intenção é diferente de delito de tendência. Eu estava achando muito parecido, agora que eu identifiquei a diferença. Delito de intenção é chamado de delito de tendência interna transcendente. O que é isso? É que o sujeito, ele quer um resultado, ele persegue um resultado, mas esse resultado não precisa ser alcançado para fins de consumação. Olha só, isso é exatamente a indicação do DPE. Isso mesmo. O crime de intenção aqui, que é sinônimo de crime de tendência interna transcendente, é a extorsão mediante sequestro. Eu quero extorquir, eu quero sequestrar para extorquir. Eu não preciso extorquir, chegar a receber ou chegar a extorquir para ter a complementação do delito. Isso é um crime de intenção. Nós não estamos falando aqui de crime de intenção. Nós estamos falando de crime de tendência. O que é isso? Eu tenho um fim específico necessário e não dispensável, como na intenção. Eu tenho um fim específico necessário para a satisfação do elemento subjetivo do tipo. Beleza? Aí está o erro que eu estava com dificuldade de encontrar. Encontrei agora na assertiva C. D. Absolvido sumariamente. Princípio da bagatela imprópria, não é o caso. Bagatela imprópria, desnecessidade da pena, não é o caso. E que trata justamente do que a gente está dizendo, que é do delito de tendência, não sendo observado o elemento implícito, subjetivo e especial do injusto, qual é? Desejo de realizar o dano ao patrimônio público. Ele queria, na verdade, construir um varal para ele. Resposta, portanto, letra E. Resposta, portanto, letra E. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo aí. Pessoal, o áudio está bom. Bem, eu moro em Ilhéus, na Bahia. Aqui é feriado desde quinta, graças a Deus. E tá tendo uma festa aqui bem próximo ao meu apartamento. Então tenho medo de estar vazando algum áudio. Estou usando até um microfonezinho. Espero que esteja tudo certo. 35, questão 35. Meus queridos e minhas queridas, me ajudem aí na adaptação para as outras provas. A questão 35 trata do sargento da Marinha, Bernardo, sargento da Marinha. Beleza? Se identificaram? Se situaram? Vamos seguir. Vou ler rapidamente. Bernardo, sargento da Marinha, ao se aproximar com seu veículo automotor da porta do seu condomínio, da garagem do seu condomínio, avistou um homem se aproximando rapidamente e mexendo no interior de uma mochila. Bernardo, acreditando ser um assalto, saca sua arma e dentro do próprio carro efetua disparos atingindo o alvo. No entanto, Bernardo acabou disparando e atingindo seu vizinho, Tiago, que retornava do trabalho. Bernardo, percebendo que ele estava imobilizado no chão em razão de ter sido alvejado, conduz ao hospital mais próximo. Mesmo assim, ele morre. Funcionários acionam a polícia militar, que prende Bernardo em flagrante, conduzindo a DP. Em razão dos fatos narrados, após a audiência de custódia, o flagrante é convertido em preventiva
e o MP apresenta denúncia ao tribunal do júri, classificando como homicídio. Foram apresentadas filmagens, indicando o exato momento em que Tiago efetivamente se aproxima do condomínio, manuseando sua mochila, e o instante em que é atingido. Bernardo alega, no seu interrogatório, que pelo adiantar da hora, atirou antes mesmo de sair do carro, pois acreditou que seria vítima de latrocínio. Fim da primeira fase do júri. Após a manifestação do MP pela pronúncia, como sempre, os autos vão para a defesa técnica se manifestar. Considerando a narrativa fática, a legislação vigente, ele agiu em legítima defesa. Vamos lá. Obrigado, Bianca. Obrigada, advogada. Vamos lá. Agiu em legítima defesa. Beleza. Que tipo de legítima defesa? Vamos lá. Letra A, legítima defesa real. Essa, companheiro e companheira, dente de leite, né? Legítima defesa real, não. Porque a legítima defesa real pressupõe a existência de uma agressão atual iminente, que não existia. Letra A, descartada. Nós estamos falando, portanto, de legítima defesa putativa. Perfeito. Rememorando, essa ideia de putatividade, muito trabalhada na prova, né? Acho que já é a terceira questão que a gente vem com putatividade, erro, putatividade e erro. E aí, um breve parêntese, você que está na segunda fase, o nosso curso para a segunda fase da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ele está sendo feito com muito esmero por toda a equipe, e a minha parte, a parte criminal, com especial atenção às questões de parte geral de direito penal, tá? Então, você que faz o curso, aguarde a primeira rodada, virá questão muito interessante de parte geral, e você que não faz, sinta-se convidado, mas também estude parte geral. Isso é muito importante pelo perfil da banca. Então, putatividade. O que é essa putatividade? É justamente essa concepção, essa análise da realidade de forma irreal. A putatividade é imaginação. Então, houve legítima defesa? Houve uma legítima defesa imaginária. Uma legítima defesa na mente do sujeito. Por isso, estamos falando de putatividade. E aí, dentro dessa perspectiva de erro, lembrando que erro é a má representação da realidade, logo, a putatividade está na teoria do erro, essa putatividade ela pode se relacionar à existência, ela pode se relacionar à existência da exclusão da ilicitude, a existência da causa excludente de ilicitude, ela pode se relacionar à existência da base fática que justifica a exclusão da ilicitude, e ela pode se relacionar aos limites da exclusão da ilicitude. Exemplo, primeira, erro quanto, putatividade e erro quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude. Acredito que existe legítima defesa da honra. Eu tenho um erro quanto à existência ou não de uma causa excludente de ilicitude, legítima defesa da honra. Acredito que se encontrar uma mulher traindo, eu posso matá-la. Isso é um tipo de erro. Um outro, quanto à base fática. Eu vejo alguém na rua, acredito que haverá um latrocínio, um assalto, algum tipo de agressão e reajo. Um equívoco quanto à base fática. A agressão atual iminente, que é a base fática da legítima defesa, não existe. Um erro. E por fim, o erro quanto aos limites. Eu acredito que se um sujeito vem, roubar minha casa, invadir minha casa para perpetrar um crime patrimonial, depois que ele entra aqui, meu amigo, eu posso fazer o que quiser. Eu reajo, eu atiro, eu mato, eu torturo. Por quê? Limite. Eu posso dar 3, 10, ele correndo e eu atirando. Erro quanto aos limites, quanto à compreensão dos limites da exclusão da ilicitude. Então nós temos esse leque com 3 possibilidades. E é justamente isso que a questão vai perguntar para a gente. Então, já sabemos, é legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa exclui a A. Vamos ver a B.
devendo ser observada a teoria limitada da culpabilidade, consoante a parte geral, o item 17 da exposição de motivos da parte geral. No caso exposto, temos um erro que caiu sobre a existência da causa de justificação. Errado. Não é sobre a existência da causa de justificação. É sobre a base fática, o pressuposto fático que dá início à causa de justificação. Não é erro se existe ou não existe legítima defesa. É erro se o fato que eu estou envolto justifica a legítima defesa ou não. Então, letra B está errada. C, putativa, devendo ser observada a teoria extremada da culpabilidade. Não. A teoria extremada da culpabilidade expressamente não foi adotada pelo ordenamento jurídico penal na sua parte geral. Item 17 da exposição de motivos, o legislador reformista da década de 80 estabelece que adota a teoria limitada. Professor, qual é a diferença? A diferença é que, se você adota a teoria extremada da culpabilidade, todo erro relacionado a discriminante, aqueles 3 que eu mencionei para vocês, serão tidos como erros de proibição. Para a teoria, para a teoria limitada da culpabilidade, expressamente adotada pelo ordenamento jurídico, repito, item 17 da exposição de motivos da parte geral, para a teoria limitada, se o erro incidir sobre uma situação fática, nós temos aí a chamada teoria, nós temos aí o chamado erro de tipo permissivo. Nós temos aí o chamado erro de tipo permissivo. É quando o erro ocorre pela má compreensão de uma situação fática, tá? Então, se o erro se dá pela má compreensão dos fatos que rodeiam o sujeito, nós temos um erro de tipo permissivo. Mas, se o erro ocorre pela crença na existência de uma exclusão de ilicitude que não existe, legítima defesa da honra, ou pelo limite dessa permissão, eu posso dar quantos tiros eu quiser, nós temos aí um erro de proibição indireto, tá? Também chamaram de erro de permissão. No caso dos autos, de novo, no caso da prova, o erro é da base fática. Acreditei que ia sofrer agressão, que é a base fática da legítima defesa, mas não iria, porque era meu vizinho. Nós temos, pela teoria limitada, um erro de tipo permissivo. Beleza? Resposta correta, letra D. Temos um erro que recaiu sobre o pressuposto fático, o que conduz à observância do erro de tipo eclético excusável, restando afastar a tipicidade. Professor, erro de tipo eclético. Já a gente tem que parar, tá? Amanhã a gente vai continuar essa conversa. Erro de tipo excusável. Eu vou fazer essa e mais uma e a gente termina. Erro de tipo eclético. Que danado é esse erro de tipo eclético? Amigos e amigas, isso aí é uma construção do professor César Roberto Bittencourt, porque ele vai dizer, veja, eu estou no âmbito do erro de tipo. Por que do erro de tipo? Porque vocês concordam que a legítima defesa é um tipo penal. Só que é um tipo penal permissivo. Porque tipo não é uma categoria de direito penal. Tipo é uma categoria de teoria geral do direito. Tipo existe no direito tributário. Tipo existe no processo civil. A gente via cautelares típicas. Porque típico é uma categoria da teoria geral do direito. E não direito penal. E no direito penal nós temos vários tipos. Dentre os quais tipos permissivos. Que é a legítima defesa. Que diz que quando você sofrer atual ou iminente injusta agressão, você tem direito a reagir. Quando você se equivoca sobre a existência da agressão, você está se equivocando quanto ao quê? Quanto a um elemento do tipo, que é permissivo. Veja como tudo se encaixa. É um erro de tipo permissivo. Você errou quanto os elementos do tipo permissivo. Então, apesar de ser um erro de tipo,
ele tem muita relação com o erro de proibição, porque se refere justamente a essa herança da teoria extremada da culpabilidade. E aí, o que é que vem Bittencourt e vai dizer? É um erro eclético, porque ele tem elementos do erro de tipo e tem elementos do erro de proibição. Beleza? Por isso o termo eclético. Para a gente terminar, acho que a gente vai acabar terminando toda a parte de direito penal. Fica processo penal, execução e criminologia. Vamos tentar ser mais objetivo amanhã. 36. Sérgio, no dia 1º de outubro de 2023, se aproxima de Estênio, que caminhava fumando tranquilamente pela rua, e lhe solicita um cigarro. Estênio, gentilmente, ao tentar pegar o maço de cigarro, é surpreendido por Sérgio, que tenta arrebatar a mochila. Imediatamente, Estênio entra em luta corporal com Sérgio para que ele não consiga subtrair sua mochila com seus pertences. Durante a contenda, Sérgio morde a orelha de Estênio e, em razão disso, acaba conseguindo se desvencilhar, saindo correndo, abandonando a mochila. O fato é presenciado pelos transeuntes, Sérgio é preso em flagrante e é correto afirmar que sua conduta se adequou formalmente aos elementos descritos ao quê? Obrigado, Bianca. Companheiros, essa questão eu achei muito interessante. Peguei até um código penal comentado aqui para a gente tentar compreender e fazer uma crítica à banca. Uma crítica construtiva. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado entre aquilo que se alega como defensor e aquilo que efetivamente se extrai dos autos. Porque eu brinco muito com alguns colegas que Deus me livre ser um defensor imparcial. Se eu entro para fazer a defesa de um sujeito, eu sou a mesma coisa que eu era quando eu era advogado criminalista. Eu dedico a minha defesa ao bom desempenho processual dele. E às vezes isso indica os caminhos interpretativos que a gente vai tomar. Eu acho que é muito o caso daqui. Eu acho que a questão deveria ter colocado o seguinte: não o que é correto afirmar que sua conduta se adequou formalmente aos elementos descritos no tipo, mas o que o defensor pode alegar. Porque eu acho que parte muito do lugar de fala do defensor reconhecer a resposta correta aqui. Porque o grande imbróglio dessa questão é saber se é roubo impróprio ou se é furto com lesão corporal. O imbróglio é saber se é furto com lesão corporal ou roubo impróprio. Porque o roubo próprio, o roubo simples, ele não é. Porque o sujeito, ele, ao tentar tirar, não exerceu violência ou grave ameaça. E mesmo assim, se essa pergunta fosse numa prova do Ministério Público, muito provavelmente alguns candidatos colocariam roubo, porque há entendimento jurisprudencial que o furto por arrebatamento, que a gente chama de furto por arrebatamento, é roubo. Pelo risco à integridade física que coloca o sujeito passivo, a vítima. Mas roubo não há. A dúvida é roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º, ou furto com lesão corporal. Tá? Roubo impróprio, o que é? Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, veja bem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a obtenção de coisa para si ou para terceiro. Então veja. O roubo impróprio tem que ter a subtração da coisa. E, após subtrair, vira o elemento violência ou grave ameaça para garantir a coisa ou a fuga. Na questão não está claro se houve a subtração da coisa. Concordam? Me parece, portanto, que o roubo impróprio cai por terra por esse elemento.
inexistindo subtração da coisa, não há que se falar em roubo impróprio. Essa é a minha hermenêutica da questão. Porém, era preciso ficar mais claro se a lesão ocorreu em razão do furto ou para garantir a fuga e a manutenção da mochila na posse do sujeito ativo. Se não houve inversão da posse, o furto é tentado. Dedicação DPE. Se não houve a inversão da posse, e me parece, pela redação, por isso que eu critico essa redação, não está perfeita, porque, veja, o termo que ele usa é tenta arrebatá-la. Dedicação DPE. Então, assim, se tenta arrebatar, ele não arrebatou. Só que lá embaixo ele fala, abandona a mochila, Maria. E aí fica essa dúvida. No meu entender, e aí eu fui buscar a doutrina, se trata de tentativa de roubo impróprio. Mas essa assertiva não tem. E por que se trata de tentativa de roubo impróprio? Eu trouxe para vocês aqui um Código Penal comentado, e nessa parte quem comenta é o professor Alamiro Veludo Salvador Neto, da USP. E ele diz o seguinte: vamos pensar o exemplo do punguista, do sujeito que puxa a carteira, que é muito semelhante. Percebe-se que a violência poderá ser utilizada para assegurar a detenção da coisa, o que apenas ressalta a noção que não há posse mansa e pacífica, ou seja, o originário do furto não se consumou. Caso essa mesma violência garanta a detenção, aí sim haverá um roubo impróprio consumado. Imaginando que a violência imprópria, a violência após a subtração, não seja suficiente para garantir a subtração, estamos diante de um roubo impróprio. A violência, mesmo que tardia, é ato de execução frustrada, gerando um roubo impróprio tentado. Então, para mim, se vocês me perguntarem amanhã, numa mesa de um bar, eu vou dizer que é roubo impróprio tentado. Mas tem parte da doutrina e parte da jurisprudência que não aceita o roubo impróprio tentado. Tá? Na minha concepção, ele tentou roubar, infligiu grave ameaça, infligiu violência e não conseguiu exercer a superioridade para levar o bem. Para mim é roubo impróprio tentado. Mas não tem isso aqui. Se não tem isso aqui, vamos resolver o problema. Para mim não houve consumação do roubo. Nós temos aqui, no meu ponto de vista, portanto, uma única resposta que satisfaz. Nós temos um furto tentado, ele tentou furtar. Quando ele tenta furtar, o sujeito interrompe a atitude criminosa, gerando tensionamento. Esse tensionamento gera uma lesão corporal. Eu acho que essa questão é uma das mais problemáticas da prova. Repito que para mim é roubo impróprio tentado. Mas sei que sou corrente minoritária, porque tem muita gente que nem admite o roubo impróprio tentado. Inexistindo isso, a interpretação que faço é: houve uma tentativa de subtração, de furto. Essa subtração foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, daí a tentativa. E nesse momento surge uma contenda. Após a frustração, frustrada a tentativa de furto, surge uma contenda entre vítima e acusado, que gera lesão corporal. Há um fatiamento entre a subtração e a lesão. Não é uma questão fácil. Não do ponto de vista teórico. E aí por isso eu critico a banca nesse ponto. Porque, teórico, do ponto de vista teórico, as ferramentas teóricas a gente tem. Me faltou aqui maiores detalhes do caso. Porque quando ele fala em tentar subtrair, deixa clara a tentativa. Mas quando ele fala em abandonar, parece que em algum momento ele teve a subtração, a coisa com ele.
Isso, dedicação DPE, exatamente. Então há aqui essa dualidade de coisas. E dentro dessa dualidade, a interpretação que eu faço foi uma tentativa de furto por arrebatamento com lesão corporal. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que o que a banca está querendo aqui é justamente a postura do defensor público, o que ele vai alegar. E ele vai alegar essa cisão de momentos. Uma tentativa de furto por arrebatamento com uma lesão corporal em outro momento seguinte. Mas uma questão absolutamente criticável. Não pela dificuldade do conhecimento necessário para resolvê-la, mas pela ausência de informações precisas na redação. Como é que a gente fala em tentar arrebatar e depois fala em abandonar a bolsa? Isso que está incoerente. Estando incoerente, eu resolvi a situação entendendo pela existência de um furto por arrebatamento tentado, que para mim está óbvio, com a lesão corporal. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Bem, nós estamos aqui em mais de 1 hora de live e nós encerramos as questões de direito penal. A questão 37 seguinte é uma questão de medida socioeducativa que eu vou comentar com vocês, mas já adianto que a resposta está lá no artigo 46 do SINASE. Isso aqui está achei até meio descontextualizado do ponto de vista topográfico. Isso aqui era coisa para a Naira estar resolvendo, mas saibam que é o 46 do SINASE, mas a gente conversa amanhã. E amanhã a gente vai para processo penal e rapidamente, bem objetivamente, execução penal e criminologia. Gostou da live? Vai lá no post que eu vou fazer, que vou botar aqui no Jus Impacto. Pede esse espelho em PDF. Beleza? E diz lá se você conseguiu compreender, se foi elucidativo, se foi didático e se foi útil. Coloca lá, porque quem colocar esse comentário pedindo o material escrito é que vai receber. Professora Naira, todos os demais, meu agradecimento. Amanhã a gente tá junto de novo para mais um encontro.